Brinquei com ele e com a Tuane que eu fui para um tempo de oração com os pastores Aloísio e Marili. Tinham outros pastores lá, mas eles estavam. Mas falaram com tanto carinho desse genrinho. E aí eu falei para a Tuane, é um filho. E na realidade foi assim, porque foi gerado espiritualmente, porque foi fruto de muita oração. Que presente de Deus na vida de vocês, que presente de Deus na nossa vida, na nossa comunidade, que presente de Deus na minha vida. Gleico tem pouco tempo de conversão, mas é uma coisa assim, muito poderosa, a obra do Senhor na vida dele. Quando no Ruá, a coisa está meio conturbada, eu corro para ele, eu falo assim, Gleico, como é que faz? E aí ele orienta, e ele traz calmaria, e ele traz o bom senso, manso, sabedoria. Então, Gleico, querido, que privilégio. Privilégio, que Deus te use. Podemos estender as mãos sobre ele. Pai querido, como é gostoso ver tanta profundidade, mas ao mesmo tempo com humildade. Ver tantos talentos, porque o coração do Gleico é um coração que busca adorá-lo, que busca conhecê-lo, que busca servi-lo, com temor, com fidelidade, com excelência. Pai querido, e com tanto zelo para com as coisas que são confiadas na mão dele, e principalmente com zelo e diligência pela palavra. Mas como é gostoso quando a gente anda e a gente vê que aquilo que é dito é produzido em ações, gera frutos, e que frutifique nas nossas vidas nesta noite. Nós te somos gratos, Deus, pela comunhão com o Gleico, com a Tuane, e em especial nesta noite pedimos que o Senhor o use poderosamente para falar aos nossos corações. Oramos gratos pela vida dele e gratos pelo que o Senhor tem feito e ainda fará. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, como é que vocês estão? 2 dias já, né? Estamos chegando no final do segundo dia do Flame. E eu vou começar a reclamar com quem faz essa escala. Porque eu não sei quem estava aqui ontem, mas colocaram o Gil para começar. E aí ele chegou arrebentando tudo. Eu saí com a sensação de que tudo que a gente fez de ação para levantar recurso para o Flame, se parasse ali já tinha valido a pena, só com aquele culto, sábado de manhã. E aí depois, Israel subirá, que a gente tinha muita expectativa e eu acho que superou as nossas expectativas, né? Aí a gente vem para o culto da família hoje, e o pastor Marcelo, que eu não sei quantos de vocês já assistiram um filme, chama O Livro de Eli. Basicamente é um filme de ação, tal, mas o Denzel Washington, que é o ator, ele interpreta um cara que ele memorizou a Bíblia toda, e aí ele transcreve. E sempre que eu vejo o pastor Marcelo trazendo a palavra, eu lembro desse filme, porque eu vou citar alguns versículos aqui, pode ter certeza que eles estão todos anotados aqui. Um dia eu vou chegar lá, ou não, porque às vezes a Tuane pede para eu tirar o lixo e no mesmo dia eu já esqueci. Mas, então eu não sei se eu vou chegar lá a ponto de decorar a Bíblia inteira, mas eu vou tentar. O pastor Marcelo falou que falaram bem de mim, né, a minha sogra, e
Realmente, apesar de eu poder estar me sentindo pressionado depois de tudo que aconteceu ontem e hoje, eu não estou. Eu confesso que eu me senti um pouco deslocado. Quando eu vi aquele banner com um monte de gente assim, que eu caminho junto, que eu aprendo, um monte de gente que eu vejo, que já tem uma caminhada com Cristo há muito mais tempo que eu fiquei me sentindo um pouco deslocado. E eu acredito que a minha sogra, apesar de ser uma mulher fervorosa na oração, e ela orou muito pela minha conversão, eu acho que até nos dias que ela estava com mais fé, ela não estava pensando, tipo, daqui a pouco ele vai estar na conferência de jovens pregando, acampamento. Eu acho que, não, mas Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Ele nos surpreende sempre. Amém. E eu sei também que Deus age apesar de nós, né? Tem uma passagem em Filipenses 2,13, que quem produz tanto o querer quanto o realizar através da boa vontade dEle é Deus em nós. Então, eu sei que Ele age através de nós. Então, não é por uma pessoa ou outra. Então, por isso que essa pressão cai um pouquinho, eu fico mais tranquilo para poder compartilhar algo aqui com vocês essa noite. Esse é o terceiro flame, né? Muita gente acha que é o segundo, né? Mas é o terceiro, porque o primeiro ele foi mais intimista, foi só um dia, foi na segunda-feira, mas apesar dele ter tido, ele não foi tão robusto a produção, ele foi impactante tanto quanto. Então, eu tive a oportunidade de estar nos 3, né, até agora. No primeiro, a gente tinha acabado de chegar na igreja, eu e a Tônia, a gente estava, será que a gente é jovem, não é? Vamos nesse evento, não vamos? A gente veio e a gente recebeu muito, né? E o segundo, não precisa nem falar, né, que já tinha uma produção a mais, convidados de fora, então, e a gente conseguiu contribuir também, trabalhando um pouco em tudo que precisava arrumar. Então, a gente também estava todos os dias da conferência. Mas o que eu acho melhor é que a gente está vendo coisas que a gente falou lá no primeiro Flame se cumprindo agora. No primeiro Flame, a gente falou sobre levantar esses jovens para ganhar a nação. E hoje a gente consegue ver vários jovens aqui do ministério saindo para missões em vários estados do Brasil. Então, a palavra que foi lançada lá, ela está se cumprindo. E no segundo, o Haroldo bem lembrou, durante o nosso momento de oração pré-flame, na sexta-feira, a Fúvia arrancou a timidez. E, inclusive, eu fui um dos que... E com a espada ainda, tinha uma espada. Ela arrancou na espada a timidez. E eu fui um dos que levantou e foi até a frente. E é especial para mim estar aqui, já participando mais ativamente da organização, e tendo a oportunidade de vir aqui compartilhar algo, porque eu estava lá, ano passado, vencendo a timidez. Não é algo que eu almejava estar aqui. Falar em público não é algo que é uma zona não é uma zona confortável para mim. Então, eu vejo também aquilo se cumprindo agora. Então, para mim é muito especial, mas é também uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, até porque a palavra fala em Tiago 3:1 que os mestres serão cobrados com mais rigor. E ele até alerta para que nem todos sejam mestres, porque assim, eu não sei você, mas eu não quero ser cobrado com mais rigor. A gente tende a querer ser cobrado com menos rigor. Então ele adverte para que nem todos sejam mestres. É por conta disso. E grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Essa frase não é de nenhum autor cristão, na verdade é dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? O tio Ben fala para o Peter Parker, antes dele virar o Homem-Aranha, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, mas apesar de ser de um quadrinho, ela é verdade, porque se a gente pensar na nossa vida, quando a gente quando a gente tem mais poder de decisão, a gente acaba trazendo também mais responsabilidade para a nossa vida. Na empresa, você pode querer ser promovido. E aí você fala, eu quero ser promovido porque eu quero ganhar um salário maior. Só que essa promoção vai trazer também uma responsabilidade para você. E aí, será que você quer assumir essa responsabilidade também?
o casamento, você fala, eu quero sair de casa, quero ter autonomia. Aí você vai ter poder de decidir tudo na sua vida, mas você também vai ter muito mais responsabilidade. Eu estou casado há 5 anos com a Tuane, e quando eu casei, eu descobri que, por exemplo, quando o seu shampoo acaba, se você não sai para comprar outro, não enche aquele lá. Você tem que sair. Se você tem uma conta e não paga, ela vence e você fica inadimplente. Então, você tem responsabilidade que vem junto com esse poder, essa autonomia que você vai receber. E assim, mais do que qualquer história em quadrinho, filme da Marvel, qual é o maior poder que nós recebemos? O poder de salvar o mundo inteiro, porque quando a gente salva uma alma, a gente salva o mundo inteiro. E o maior poder é o poder do Espírito Santo. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande também, porque nós recebemos um poder muito grande. Então, a nossa responsabilidade também é muito grande. O pastor Marcelo até comentou de João 14:12. Jesus fala que nós faremos obras ainda maiores do que ele fez. E eu acho isso muito grande, porque Jesus fez obras grandiosas aqui nessa terra. Mas essas obras maiores do que ele fez são para quem crê nele, são só para os crentes. E crer nele não é, como o Gil comentou, que você pergunta para alguém que está no carnaval hoje, a pessoa acredita em Jesus. Mas crer nele é crer nele como Senhor e Salvador. E isso não é simplesmente acreditar que ele viveu. Isso até um ateu acredita, que ele andou nessa terra e foi pregado numa cruz, ele acredita. Mas que ele tem poder, que ele é o mesmo Jesus que andou nessa terra 2000 anos atrás e curava enfermos, que ele está aqui hoje nesse salão, isso é crer em Jesus Cristo. E quem crê, esse sim fará obras ainda maiores. Mas então eu queria começar com uma pergunta para vocês. E aí eu vou fazer igual o Israel Subirá fez ontem, porque quando eu estou sentado, eu não gosto que faz isso, mas aí eu vou fazer. Mas porque eu vi, mas isso não é porque o poder me corrompeu, não. É porque às vezes você tem uma necessidade mesmo de fazer uma pesquisa de campo. Então, eu vou pedir para vocês levantarem a mão, né? Porque a gente chegou na metade do Flame. Agora é o segundo dia, a metade do Flame. Quantos aqui já receberam alguma coisa nesses 2 dias? Maravilha. E quantos já entregaram? Pensa um pouquinho mais, quase o mesmo tanto de mãos, mas a galera pensa um pouquinho mais, né, na hora de ver se eu entreguei alguma coisa ou não. E a gente não pode se esquecer do real motivo da gente estar aqui, que é para prestar um culto ao Senhor. Então a gente recebe muito durante esse processo, mas nós viemos prestar um culto. Então, quando o pessoal resolveu me colocar aqui para trazer a palavra durante o Flame, eu tinha pensado em falar sobre outra coisa, mas o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração nas últimas semanas para falar de uma outra coisa totalmente diferente, porque eu vinha vendo tudo que a gente vai fazendo, não só no Ruá, não só para o Flame, mas na igreja, e se a gente não tiver uma coisa, na verdade não faz nenhum sentido. E nós estamos no ano em que nós estamos falando sobre restituição. E eu sinto que nós precisamos restituir, e restituir, o significado da palavra restituir, é você devolver algo a quem realmente pertence. Então, você devolver, eu posso emprestar algo para o pastor Marcelo, e aí depois eu devolvo, mas quando fala de restituição, é porque algo se perdeu, e precisa voltar a quem é devido. E eu sinto que nós precisamos restituir algo ao Senhor nesse tempo. Sem isso, a liturgia por si só não faz sentido. Eu estar aqui trazendo a palavra seria apenas uma palestra. Essa música linda aqui não seria um louvor, seria só uma canção. A gente podia ter um momento de oferta e dízimo, mas seria só uma doação qualquer. E até a oração para um irmão seria só palavras de conforto e encorajamento. Sem isso, não faz sentido tudo que a gente faz aqui. E o que eu quero falar hoje é sobre reverência. Reverência. Então, se você puder abrir comigo em Eclesiastes 5, a gente vai ler do 1 ao 7. Glória a Deus, irmão.
King James. Todo mundo achou aí? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer o sacrifício de tolos, porque eles não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Porque o sonho vem através da multidão de negócios, e a voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. É melhor que tu não prometas do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos e nas muitas palavras há também diversas vaidades. Porém, teme tu ao teu Deus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite, eu te agradeço pela conferência Flame, te agradeço por cada vida aqui presente, Pai. O Senhor tem feito tanto, Pai, e isso nos enche de alegria, mas também nos enche de expectativa, Pai, para tudo que o Senhor ainda fará. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra, Pai, a Tua palavra que é a verdade, Pai. Pai, que quando nós nos sentimos perdidos, Pai, em meio a um mundo de tanta confusão, nós temos um guia, Pai, nós temos uma lâmpada para iluminar os nossos caminhos, que é a Tua palavra bendita, Pai. Ó Senhor, que eu possa ser usado essa noite, Pai, para trazer uma palavra ao coração de cada um, Pai. Tudo que vier de mim, que seja descartado, Pai. Tão breve seja escutado, mas o que vier do alto, Pai, eu peço que como uma semente, entre no coração de cada um, germine e traga frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, Salomão, ele... Não é muito difícil hoje você ver pessoas falando sobre Salomão, não crentes, né? Como diria, eu não sei se o pastor Marcelo vai entender essa, mas Salomão está no hype, está na moda, porque ele foi o homem mais rico dessa terra, e as pessoas gostam de estudar Salomão, e aí fala, para você destravar algum código aí, e você ter o mindset de Salomão. Então, mas, Salomão foi muito além disso. Ele foi o homem mais rico dessa terra, foi também o mais sábio. Eu não sei se ele foi tão sábio assim, porque ele teve 1.000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas, e eu não sei os irmãos casados, mas uma já me dá uma quantidade de trabalho relativamente alta. Mas ele teve 700. É brincadeira, amor. E assim, eu creio que toda essa baboseira de porque o mesmo pai de Salomão, dono do ouro da prata, é o seu pai, você pode tomar posse dessa bênção. Então, não, isso aí é papo de coach quântico. Mas eu creio que a Bíblia fala através das entrelinhas também. Então, Salomão escreveu 3 livros, e o mais melancólico deles, e talvez um dos mais melancólicos da Bíblia, é Eclesiastes, porque ele faz várias reflexões acerca da brevidade da vida, e ele escreveu enquanto ele era o homem mais rico do mundo, e morava num palácio. Então, a gente consegue, para quem já leu um pouquinho mais, fazer esse contraste com alguns outros livros do Novo Testamento, como Filipenses, que foi escrito por Paulo numa prisão, e fala sobre contentamento e alegria no Senhor. Então a Bíblia fala também através dessas entrelinhas conosco. E Salomão está falando para a gente guardar o pé quando entrar na casa do Senhor. E o que ele quer dizer com guardar o pé? Para você não ir descalço na igreja? Não. Está falando para você guardar o teu pé, os teus passos, os teus caminhos. Então, para você não ir na igreja de qualquer jeito. Eu lembro numa quarta-feira o Haroldo falando, como que você pode ir num culto sem nenhuma expectativa? Sem nenhuma expectativa, eu vou lá.
Só vou ficar sentado ali, ouvir uma canção, levanto minha mão aqui, beleza. Não, é impossível um crente ir para o culto sem nenhuma expectativa, porque a gente vai com expectativa para qualquer lugar. Se você vai para um parque, você tem expectativa de se divertir. Se você vai num restaurante, você tem expectativa de saborear um prato diferente e tal. E aqui você tem a maior das expectativas, que é encontrar o seu Criador. E tem e para a gente ver como o negócio é difícil, eu gosto muito de um exemplo que o John Bevere dá num livro, chama Recompensa da Honra. Inclusive tem a ministração no YouTube, e a Fúvia já compartilhou isso na quinta-feira no café. Essas ministrações sobre esse livro. E tem uma parte do livro que ele fala assim, se o pastor chegar e falar para você, gente, chega lá no horário, todo mundo chegar no horário no culto, vai ganhar 5 milhões de reais. Ele fala $1 milhão, né? Mas eu estou fazendo a conversão aqui para você. 5 milhões de reais. Aí você acha que alguém ia chegar atrasado no culto? Você acha que alguém ia fazer uma fila ali? Antes, 8 horas, o cara ia chegar às 5h30 para garantir que não ia acontecer nada. Fala assim, não, vai que o metrô atrasa, eu pego um trânsito ali, eu tenho que garantir meus 5 milhões, porque 5 milhões vai resolver a minha vida, mas Jesus Cristo não. Então, não faz sentido um crente acreditar que essa recompensa é maior do que aquele pode ter se ele simplesmente se derramar em espírito e em verdade e buscar o Senhor de todo o coração dele. Então, e a gente vem de qualquer jeito e ainda reclama, porque a gente quer que seja como a gente quer. Então, tipo, o Gleico eu não quero ouvir o Gleico falar, ou então o louvor eu gosto quando é o fulano que toca, porque ele toca as músicas que eu gosto mais. E aí você quer que a adoração seja do jeito que você quer. Só que a adoração tem que ser do jeito que Deus quer. Então, quando tem um ministro aqui, ele fala, levante as suas mãos, vamos adorar o Senhor, ele não está pensando se no vídeo, lá vai ficar legal, aí no vídeo vai ficar legal, todo mundo com a mão levantada lá, vai parecer que todo mundo está com unção. Não, ele quer realmente que nós adoremos o Senhor com reverência. Ele está conduzindo uma adoração, e essa adoração tem que subir ao Senhor como um aroma suave às narinas dele. Então, é sério. E eu não sei se os irmãos já viram um meme, o pessoal compartilha, tipo, comprei um presente para o meu filho, o filho tem 2 meses, comprei um PlayStation 5. Você sabe que não é para o seu filho aquilo, né? É para você. E o culto, a gente tende a fazer a mesma coisa. A gente quer que o culto seja para nós, mas o culto é para Deus. O culto é para Deus. E Malaquias 1:8 fala sobre quando as pessoas estavam trazendo animais coxos para oferecer como sacrifício. E essa passagem, ela alerta e fala, leva essas ofertas ao teu governador e veja se ele vai aceitar ou não. E é pesado, né? A gente acha que pode enganar Deus. Fala, não, eu vou ser aquele crente que vai só de domingo para a igreja, chego atrasado, mas eu sou crente. Está lá na bio, lá que cristão. Aí logo embaixo está libriano. Mas a gente acha que a gente pode enganar Deus. Eu vou dar a pior oferta. Fala, tipo assim, aí Deus fala no seu ouvido, fala assim, vai lá, dá uma oferta. Aí você fala, não, mas porque eu quero depois ir no Iguatemi almoçar outro negócio. Então, eu vou dar a pior oferta para Deus. Aí fala, não, vamos nos prostrar, vamos ficar de joelhos, como uma reverência. Você fala, não, estou muito cansado, não vou ficar de joelho. Então, a gente acha que a gente pode entregar o nosso pior a Deus e Ele vai aceitar. Só que em outras áreas da nossa vida, a gente não entrega o pior. Então, se você vai numa entrevista de emprego, você não vai chegar atrasado. Porque você fala, o que o meu patrão vai pensar se eu chegar atrasado logo na entrevista? Então, vou chegar no horário. Se você vai marcar um encontro com o seu crush também, você fala, não, vou chegar no horário. Agora, para Deus, eu faço de qualquer jeito. E o Senhor vai aceitar. Então, isso é muito a pergunta da Fúvia sobre a hipergraça. Não é assim. E a gente pode buscar desse jeito e essa busca não glorificar o Senhor. Então,
o Israel falou sobre isso, né? Você chega aqui, toca o primeiro louvor, você já está quebrantado. Mas por quê? Porque houve uma busca genuína pelo Senhor. O ambiente já estava preparado, toda a conferência foi feita debaixo de jejum e oração. Então o ambiente já estava preparado para isso, ele já estava propício para isso. Você buscar o Senhor de qualquer maneira, não glorifica Ele, ainda que você, de certa forma, o busque. Então, em Jeremias 29:13, para buscar de eis e me achareis quando buscareis de todo o coração. Então, não é buscar de qualquer maneira, é buscar de todo o coração. E Deus não faz como a gente quer. Deus não faz como a gente quer, Ele faz como Ele quer. E glória a Deus por isso, glória a Deus que Ele faz como Ele quer e não como a gente quer. Tem um livro do John Piper, Em Busca de Deus, e ele tem um apêndice, só para falar que tudo que Deus faz é para a glória dEle, não é para o seu deleite, é para a glória dEle. E isso, se você pensar, faz total sentido, porque se você tem um Deus que faz tudo o que você quer, primeiro que o Deus é você. Faz sentido eu adorar um Deus submisso à minha vontade? Não faz sentido. Então Deus sabe que a soberania dEle, o fato de que tudo a glória dEle é pesada, a glória dEle é a alegria do cristão, e Ele sabe disso, então Ele te ama, e Ele fala, tudo é para a minha glória, porque a minha glória é o seu alimento. Se fizer tudo do jeito que você quer, vai dar ruim. Siga o seu coração, e a Bíblia fala, o coração é enganoso, não segue não segue seu coração. Se está na dúvida, fala, Deus mandou fazer isso, mas eu acho que, não, vai no que Deus mandou você fazer, vai ser melhor no final. E eu cometi um erro, porque eu falava isso para a Tuane, e eu falei com algumas pessoas já, eu achava que eu tinha reverência antes, quando eu não era convertido, porque eu frequentei a igreja há muito tempo, né? Foi muita oração mesmo. Eu frequentei a igreja há muito tempo antes de me converter, e eu achava que eu tinha reverência, mas eu não tinha. Eu tinha respeito, que é diferente. Tem gente que não tem nem respeito. Aí eu lembro da pregação do Renan, uma pregação do Renan aqui num domingo, que ele fala que nessa geração, que hoje não costuma nem chamar o pai ou o avô de senhor, eu confesso que assim, eu vou para o interior, muitos aqui conhecem meu sobrinho já veio aqui, né? Ele mora no interior bem longe, geralmente a gente passa o Natal lá. E o meu cunhado geralmente ensina a ele que os mais velhos você chama de senhor, porque é respeito. E eu, sei lá, eu me acho mais velho, né? Quando ele fala, tio, o senhor pode... Eu falo, não, Bernardo, fala o tio, você pode fazer... Pode chamar só de tio, senão parece que eu sou mais velho. Mas ele fala, não, tio, é respeito. É respeito. Então, assim, eu não estou nem falando de ficar mexendo no celular durante o culto, ficar olhando para o lado, fazendo piadinha. Isso aí é falta de respeito. Isso aí não quer nem... Não fala nem tanto sobre a sua vida com Deus, fala sobre a sua educação. Você não devia fazer isso nem na escola, nem no trabalho. Assim, eu tinha respeito pelo que estava acontecendo ali, apesar de que para mim, naquele momento, não tinha significado, mas eu tinha respeito porque eu sabia que para outras pessoas tinha. E educação, minha mãe me deu, graças a Deus. Então, o que eu tinha era respeito, mas eu não tinha reverência, porque reverência vai muito além disso. Eu estava ali, mas o meu pensamento estava em outro lugar. E quando você está aqui, pensando o que você vai fazer amanhã, você também não está sendo reverente. Reverência é você vir aqui e se entregar de todo o seu coração. Isso é você ser reverente. Então, não adianta só falar, não, eu quero lá ver alguns vídeos no Instagram de 30 segundos, um monte de vídeo, nada a ver, fica passando... Você nem sabe porque está vendo aquilo. Passa meia hora, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu estou com vontade de fazer isso. E enquanto isso está o louvor rolando, você não está se derramando ali. Tem uma palavra, e é isso que Salomão está falando. Você vai para o culto e você não vai com o coração ensinável. Vai alguém ali que orou, que jejuou. O pessoal do louvor não chega só aqui e toca, eles vão lá e oram antes de fazer isso, para preparar esse ambiente,
para encher essa casa da unção do Senhor. Então, alguém que vai preparar uma palavra, não estou falando para você prestar atenção em mim, porque, presta atenção lá, senão eu fico chateado. Não, se eu estiver falando com você na mesa, pode usar o celular, eu não ligo. Mas alguém que vem aqui trazer algo do alto, alguém que orou, alguém que jejuou, alguém que para trazer algo de ensinamento, de exortação para a sua vida, e você não presta atenção, é o que Salomão está chamando de tolo. E Salomão foi muito gentil, porque tolo, né, é assim, eu prefiro a NTLQ, né, que é a nova tradução da linguagem da quebrada. Salomão está falando, irmão, todo mundo preparou isso aqui para ser bênção na sua vida. Você vem até aqui e não presta atenção. Você está moscando, irmão. Você é um vacilão. É isso que ele está dizendo. Mas a gente sabe que a vida do crente não é fácil. A porta é estreita. Então, você já deve ter ouvido falar que a igreja não são essas 4 paredes aqui. Você não precisa ser reverente só aqui. Você é a igreja. O Espírito Santo encontra morada em você. Então, você precisa ser reverente o tempo inteiro. Você precisa ser reverente o tempo inteiro, porque você é a igreja. Você precisa ser reverente aqui a igreja é aqui, mas ela não é restrita a este prédio. Você é a própria igreja, então você tem que ser reverente sempre. E aí, eu lembro da pregação do pastor Marcelo. Primeira vez que ele pregou aqui no domingo. Porque assim, se você aceita Jesus e você se converte, conversão é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. A gente costuma usar convertido mais para crente, né? Você pode falar, fulano se converteu a tal religião. Mas quando você fala, fulano é um convertido, você já logo pensa que é um crente. Por quê? Porque conversão não é um desvio à direita. Não, conversão é você estar indo para um lado e você começar a ir na direção totalmente oposta à que você estava indo. Isso é uma conversão. E o Marcelo, ele deu um exemplo que eu gostei muito, que foi uma pessoa exposta ao sol. Então, se você está exposto à luz de Cristo, não tem como alguém não notar isso. Não notar isso. E é igual quando você é exposto à luz do sol, porque se eu tomar sol, vou ficar um pouco mais moreninho. E eu vou além, pastor. Deus é tão justo que assim, pode ter alguém que não é tão moreninho quanto eu. Então, vai tomar um pouquinho de sol, vai ganhar um pouco de cor, mas a comparação que nós fazemos não é com o outro, e sim com você mesmo. Se você ficou mais moreninho com o sol, porque Deus é justo. E eu estou falando de cor aí, e está sendo transmitido, acho que vai cair a live, porque, não sei, acho que não pode falar dessas coisas aqui, senão é preconceito. Mas é isso, em Mateus 5,14 fala, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não dá para esconder que você é crente. A pessoa tem que enxergar uma diferença. E aí eu queria dar 3 exemplos de como você pode... Tem uma frase que fala, prega o evangelho, se preciso, abra a boca. E eu acho que é do Tim Keller, a Fulvia que gosta mais das citações, pode me corrigir, mas eu acho que é do Tim Keller. Prega o evangelho, se preciso, abra a boca. Então, a sua vida tem que ser uma pregação, porque você tem que ser reverente o tempo inteiro. Então, eu queria contar só 3 histórias, rapidinho. Eu tenho um amigo que eu conheci no trabalho. Ele não pôde vir hoje, ele é pastor também. Hoje é aniversário do pai dele, que também é pastor, ia ter evento na igreja, e ele não pôde estar aqui. Mas nós viemos para Barueri, nós somos aqui, eu e a Tuane, muito por conta desse amigo. Ele era o único casal, ele e a esposa são pastores, que a gente conhecia aqui em Barueri. A gente não conhecia ninguém, agora a gente conhece essa família maravilhosa aqui, mas antes a gente não conhecia ninguém, só conhecia eles. E ele não está mais aqui, ele foi para fora a trabalho. Mas nós temos uma amizade muito boa, uma amizade que eu agradeço a Deus pela amizade dele. E por que eu estou contando isso? Porque a gente trabalhou só 1 mês e pouco. Ele entrou na empresa e eu saí 1 mês e pouco depois. Mas a gente conversava muito. E uma vez eu vi que ele ia pregar numa conferência assim, e eu falei, nossa, o Renan é crente. E aí a gente foi lá ver, e aí a gente começou uma amizade.
Mas por que a gente já tinha uma amizade no trabalho? Porque num momento da empresa, onde a gente só ouvia murmuração, porque o meu chefe é assim e tal, eu conversava mais com ele sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre estudar, sobre coisas mais edificantes do que simplesmente ficar murmurando da situação que a empresa estava. Então, a gente não falou de Jesus, mas, mesmo assim, isso mostra uma reverência, porque o crente ele tem que agir no cotidiano de uma forma diferente da que as outras pessoas agem. E a segunda, e o maior exemplo de pregação com a vida que eu tenho é a Tuane. Assim, se vocês acham que o Israel falou muito da esposa dele ontem, ou que o Haroldo fala da Fúvia, ou que o Ica fala vocês não viram que é um marido babão ainda. A Tuane, ela é a pessoa mais linda do mundo, porque ela é a pessoa que eu conheço que mais se parece com Jesus. Mais se parece com Jesus. E assim, ela é o maior exemplo de pregação com a vida que eu tenho. Então, a Tuane, não sei se vocês perceberam, mas ela fala pouco. E ela falou pouco também na hora de me evangelizar. Mas era muito forte o evangelismo dela, porque ela pregava com a vida dela. Então, no namoro, eu não era da igreja, e a Tuane virava para mim e falava assim, olha, domingo eu vou para o culto. Se você não quiser ir, nós não vamos nos ver, mas eu estarei no culto. Então, ela não abria mão disso. Quando a gente começou a namorar, ela falou assim, olha, eu só namoro com uma intenção, o casamento. Não tem outra intenção. É o casamento. E aliás, o movimento feminista, que me desculpe, mas se isso não é empoderamento, eu não sei o que é. Porque ela não, tipo assim, eu não aceito isso. A minha vida é assim, e você se molda se você quiser. Se não, tchau. Isso para mim é empoderamento. Agora, ser o contatinho de alguém, com outros 14, não, isso para mim não é empoderamento. Mas, enfim, voltando. E a Tuane me dava vários exemplos de como ela tinha fé. Vários exemplos. Tem uma que eu já contei para a maioria das pessoas aqui, mas para quem eu não contei, eu vou contar agora. Na nossa lua de mel, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito tranquilo. Sou muito tranquilo. E aí a gente, planejou uma viagem para a Itália, e a gente, que legal, e economizamos dinheiro, e vamos para a Itália, nossa, que legal. Aí a gente casou, e no outro dia, e eu falei para a Tuane, hein, Tuane, tira seu passaporte, porque a gente vai para a Itália, legal. E eu estava com meu passaporte expirado. E aí eu cheguei com mala todo bonitão ali, falei, agora estou casado, vamos para a Itália, vamos viajar. E eu estava com meu passaporte expirado, eu tinha tirado ele há muitos anos atrás, quando eu fiz intercâmbio, e aí você nunca pensa nisso, né? Sei lá. 5 anos parece muito distante, para eu me preocupar, né? Mas ele estava expirado. E eu fiquei extremamente desesperado. Hoje não, eu já falei isso também, mas hoje não é muito difícil você me ver chorando no culto. Mas eu chorava muito pouco. A Tuane nunca tinha me visto chorar até então. Mas eu, de desespero, comecei a andar de um lado para o outro no aeroporto. Falei, meu Deus, tudo... O que é isso? A gente vai perder tudo isso, vai dar tudo errado, não sei o quê, como assim e tal. E a Tuane sentou, e eu lembro até hoje que ela falou para mim. Ela falou assim, Deus sabe. E ela não esboçou nenhum ar de que ela estava preocupada com aquela situação. Ela só falou assim, Deus sabe. E boa. Porque vai que não era para a gente ir agora, não era o momento. Deus sabe. Então, mais do que qualquer coisa que ela podia falar para mim, isso realmente foi muito impactante na minha conversão. E é um pouco forte o que eu vou falar aqui, mas se a sua vida não prega o Evangelho, talvez seja melhor que você não pregue. Porque as principais vítimas dos cristãos são os caixas do supermercado. A gente fica na fila e já fica pensando, como que eu vou evangelizar esse caixa? Alguma coisa que ele falar, eu vou falar da Bíblia. Vou falar de Jesus para ele de algum jeito. Né? Eu acho que todo caixa do supermercado vai para o céu, porque ele vai ser convertido uma hora ou outra. E agora imagina que você está na fila, e aí você, alguém esbarrou em você, você já brigou, já falou aquela palavra torpe lá. E aí você chega para o caixa e fala assim, tem uma palavra para você, Jesus Cristo mudou a minha vida. O que essa pessoa vai pensar? Às vezes é melhor que você não pregue. Se Jesus não mudou a sua vida de fato, às vezes é melhor que você não pregue. Então a sua vida tem que comunicar essa reverência ao Senhor. Mas eu falei que eram 3 histórias, né? E hoje eu já consigo ter
um testemunho, é muito besta, tá? Mas eu vou contar. No trabalho, o Gil falou isso numa pergunta ontem, que às vezes o trabalho, foi uma pergunta sobre como pregar nas escolas, né? E ele falou, ó, pregue. Ele falou, no trabalho é um pouco mais difícil, porque às vezes tem regras, e eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu trabalho numa farmacêutica americana, e nós realmente temos regras. Nós não podemos falar sobre religião, não podemos falar sobre nada praticamente, só pode falar sobre trabalho. A gente tem um monte de regras sobre isso. E eu trabalho com planejamento financeiro, né? Algo super legal, faço orçamento para a empresa, muito divertido. E eu trabalho com várias regiões do mundo, né? E realmente é difícil lá. Eu trabalho, por exemplo, com gente do Oriente Médio. E a gente, no orçamento, trocou até o nome do Vale Natal para Vale de Fim de Ano, porque Natal pode ser ofensivo para quem é do Oriente Médio. Porque Natal é uma festa cristã. Então, é um ambiente muito hostil para você pregar o Evangelho. Mas eu fiquei muito... Foi uma coisa muito besta, mas eu fiquei muito reflexivo, porque eu estava trabalhando com uma pessoa que veio de outro país, veio da Argentina, estava no escritório aqui em São Paulo, e aí deu um negócio errado, e eu sou manso, estava tranquilão. Mas aí a pessoa... não posso falar o que ela falou. E aí ela me pediu desculpa. Ela me pediu desculpa por ter falado um palavrão. E eu falei, olha só, a luz de Cristo está começando a refletir. Porque ela não pediu desculpa para mim. Jesus era muito louco. Ele saía por ali, a Bianca ia lá, esbarrava na Tuane, aí você falava, quem foi ofendido? A Tuane. Aí Jesus virava para a Bianca e falava assim, Bianca, eu te perdoo. Porque Jesus era o mais impactado da Bianca fazer mal para a Tuane, porque ele ficava triste não só pelo mal que a Tuane sofreu, mas pelo mal que a Bianca fez. Você não fez nada de errado, tá, Bianca? Mas ele saía perdoando a outra pessoa. Aí você fala, mas eu não fiz mal para você, mas você fez. Ele foi o maior impactado disso. Então, quando ela me pediu desculpa, eu falei, nossa, ela não está pedindo desculpa para mim, ela está pedindo desculpa para a luz de Cristo que está refletindo aqui. Ela sabe que isso é uma coisa vulgar, uma coisa hostil. E constrange quando não é dentro de um ambiente também vulgar e também hostil. E como a gente faz para ter essa reverência, né? Porque a gente precisa ter, mas como que a gente faz? Aqui é difícil. A igreja é perseguida no Brasil. Não sei se a Fúvia sabia disso, mas a igreja é perseguida no Brasil. Mas pode ficar tranquila, a Fúvia pode continuar pregando na manicure, no mercado, para os caixas, porque você não vai ser queimada viva, e não vai. A perseguição não é assim, a perseguição é velada, porque enquanto a gente vê países onde as pessoas se arriscam para contrabandear uma Bíblia, ou simplesmente um versículo rasgado da Bíblia, aqui nós temos acesso total. Só que sabe quando você fala, tipo, preciso fazer um exercício físico. Estou meio gordinho, vou fazer um exercício físico, quero me exercitar. Só que, por exemplo, pedalar no parque, dá mó rolê. Às vezes chove e tal. Então, eu vou pegar uma bicicleta ergométrica e colocar no meu quarto. Eu não sei se a maioria de vocês conhece alguém ou já fez isso, mas essa bicicleta ergométrica não vai demorar muito para ela virar um cabide, né, pastor? Ela vai virar um cabide. Você não vai pedalar. E é isso que a gente está fazendo com a Bíblia. O acesso está tão fácil. Que a gente simplesmente não acessa. E, assim, tem um risco desse cristão que está contrabandeando uma Bíblia nesses países morrer. Mas a gente corre um risco grave aqui com essa perseguição. O risco de continuar vivo desse jeito. A gente corre o risco de continuar vivo, não reverenciando ao Senhor. Em ter a nossa Bíblia no celular, você pode abrir a hora que você quiser, tem Bíblia, as pessoas querem te dar a Bíblia, e você não pega e lê. Quem quer pedalar, vai pedalar. Vai pedalar, faça chuva ou faça sol. Tem uns que estão pedalando na Marginal Pinheiros. Eu quase atropelei um esses dias. Então, a questão é muito mais o seu coração do que o acesso. Nesses países, quem quer
se arrisca para ouvir de Deus. E aqui que a gente tem um acesso tão fácil, a gente faz isso, a gente despreza. O acesso está livre aqui. E a gente não faz. E eu acredito que é muito por conta da nossa falta de conhecimento. Eu acredito que é da nossa falta de conhecimento. Porque quando você não conhece algo que é bom, fica mais difícil. Então, pensa comigo, por exemplo, numa criança que nunca foi à praia. Ela nunca foi à praia, não sabe que tem praia, tal. E aí no quintal, quando chove, faz uma poça, ela acha legal e começa a brincar ali. Mas é o que ela sabe. Ela nunca viu nenhuma foto de uma praia. Para ela, a água, brincar na água é brincar naquela poça que tem ali no quintal. Está meio sujinha, tal, mas pego meus brinquedos e vou brincar lá. Agora, se você apresenta, você fala, agora você tem uma praia, tem uma imensidão aqui, ó. Não é essa lama que você brinca aqui, é uma praia, olha que lindo. Então falta conhecimento. A criança que nunca viu a praia, não tem como ela sentir falta da praia, ela se contenta com pouco. E é isso que a gente faz quando a gente não conhece Cristo. A gente se contenta com pouco. Por isso que a gente não tem reverência, porque a gente, na verdade, nunca buscou e a gente não sabe quem Jesus é. Quando você não sabe quem Ele é, aí você não consegue dar o devido valor a tudo que, a essência dEle e tudo que Ele pode fazer na sua vida. E a gente está numa geração tão fútil, que por falta de conhecimento, a gente quer ser notado. Então, você vê em rede social, as pessoas postam coisas e quanta gente curtiu isso aqui? Tem que bastante gente curtir. E a gente esquece de fazer algo para ser notado pelo nosso próprio Criador. Ser notado pelo nosso próprio Criador. E a palavra fala, em 1 Coríntios 8, 3, se quem ama a Deus será conhecido por Ele. E aí você fala, mas Deus me conhece? Foi Ele que me criou? Ele é onisciente? Como é que Ele não me conhece? Mas terão alguns que vão ouvir isso de Jesus naquele dia. Uns que são esses cristãos sem reverência, que vêm na igreja de qualquer jeito, e eu vou ficar no meu celular, e eu não preciso fazer isso, eu não preciso me santificar, não preciso... E, mas fulano estava doente, eu orei, mas eu nem acredito nisso, tal, não sei o quê. E vai ouvir o que de Jesus? Eu nunca os conheci. Eu nunca os conheci. Apesar de você ter sido criado por Ele, isso que você se tornou é reconhecível para Ele. Então, eu vi uma coisa que me impactou muito, num livro do C.S. Lewis, O Peso da Glória. E hoje, quando eu tenho uma dificuldade, e quando a Júlia estava falando, eu senti muito forte isso. Quando eu tenho uma dificuldade, essa dificuldade, eu não sei o que a Júlia estava passando, não sei o que cada um aqui está passando, mas ele fala, numa passagem nesse livro, que a humildade perfeita não dá lugar à modéstia. A humildade perfeita não dá lugar à modéstia. Eu tive que ler algumas vezes para entender, porque estava um pouco complexo. Mas o que ele fala é que a humildade, ela não é você simplesmente não usar os seus talentos, não reconhecer os talentos que você tem, mas você ter um único objetivo com esse talento. Fala, eu vou glorificar Deus. E sempre que eu estou num momento difícil, porque às vezes tem um momento difícil no trabalho, um momento difícil no ministério, nos relacionamentos que a gente tem, a gente passa, né? Jesus falou que nós teríamos aflições, mas para nós termos bom ânimo. E sempre que eu passo por uma situação assim, eu lembro disso, porque o objetivo da humildade perfeita é, como na parábola de Mateus 25, é ouvir servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então, às vezes está difícil, às vezes você está cansado, às vezes você brigou, fala, eu vou desistir disso, mas você fala, não, eu vou perseverar, não sei o quê. E lá na frente você vai ouvir servo bom e fiel. Então, você passa por essa dificuldade, mas você persevera para ouvir lá na frente servo bom e fiel. Como um cachorro que o dono lança a bolinha, ele não quer saber se tem um obstáculo na frente, ele só quer pegar a bolinha, voltar e se alegrar com o dono dele falando, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Então,
é isso que falta quando a gente não tem reverência, porque a gente não tem essa revelação. E se a gente não tiver temor, nós não vamos ter essa revelação. Temor é diferente de medo. Medo tem muito mais a ver comigo. Tem muito mais a ver comigo do que o objeto do meu medo. Agora o temor não, o temor tem a ver com o objeto que eu temo. Então quando você teme a Deus, tem muito mais a ver com Ele do que com você. Tem a ver com a majestade dEle, tem a ver com a glória dEle, tem a ver com a soberania dEle. E quando nós entendemos e nós temos a revelação de quem Deus é, porque hoje em dia a gente vê, e chega a ser praticamente uma idolatria, como a gente comentou hoje cedo, por um jogador de futebol, e aí você fala, o Neymar joga bem, o que o Neymar faz? Ele joga bem futebol, legal, mas Deus, Ele criou todo o universo, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele já te conhecia antes de você estar no ventre da sua mãe. Então, quando você não tem a ideia da majestade de Deus, fica difícil de você ter temor e reverência. Você precisa entender quem Deus é, você precisa entender, e é por isso que Salomão fala menos. Deus está no céu, você está na terra, Deus está no céu. Foi Ele que criou tudo, com a palavra dEle. Então, não faz sentido, a gente tem tantos ídolos aqui na terra e a gente não anseia ser conhecido pelo nosso próprio Criador, para quem pensou em cada detalhe, que te formou, que te conhecia antes de você estar no ventre da sua mãe. E mesmo assim, como a gente cantou de manhã, nunca falha. Mesmo a gente fazendo isso, nunca falha. Mesmo assim, Ele te adota como filho. Mesmo você muitas vezes negando Ele, muitas vezes você vindo de forma irreverente para a igreja, você não levando a sério as coisas do Senhor, ainda assim, Ele tem um perdão perfeito e Ele está pronto para receber você de novo, para você voltar. Ele está de braços abertos, mesmo assim, porque nunca falha e nunca muda o amor dEle. E o temor, ele gera em nós obediência. Quando a gente entende quem Deus é, você fala, Deus está no céu, eu estou na terra, Ele que me criou, Ele me criou com um propósito. E daí, isso vai, e aí você pensa, Ele sabe melhor da minha vida do que eu. Se Ele me criou, Ele sabe mais da minha vida do que eu. Então, se Ele fala para eu fazer algo, eu vou fazer. É melhor que eu faça. Então, isso já vai gerar para você, naturalmente, uma obediência. Então, pega, por exemplo, a gente está fazendo essa conferência num feriado de carnaval, muita gente está aí no bloquinho. E o Evangelho não é um livro de regras, simplesmente. Deus fala, a porta é estreita, então assim, não vai se divertir lá não faz isso, aí você pode entrar. Porque você tem que se sacrificar, não é fácil assim. Então não vai lá, lá é legal, mas não é isso. O pecado, ele tem consequências não só para a eternidade. O pecado tem consequências já para essa vida aqui. Então, eu não sou psicólogo e não acessei nenhum estudo, mas você consegue refletir sobre a promiscuidade que ocorre hoje em dia e a quantidade de pessoas com crise de ansiedade e relacionamentos que não dão certo, então, porque Deus criou o relacionamento para ser perfeito entre o homem e a mulher. Quando ele sai disso, ele não é perfeito e você tem consequências já aqui. Então, ele fala para você não ter vícios. Por quê? Eu queria beber um pouquinho, usar uma droguinha, mas... Não, ele fala para você não ter vícios, porque você vai ter consequência aqui. Isso vai te destruir aqui, não é nem o seu acesso à eternidade, já começa a te destruir aqui. Então, quando a gente entende que Deus nos criou, e que Ele sabe o que é melhor para a minha vida, mais do que eu mesmo, então você começa a olhar para essas coisas, e aí você começa a trazer um pouco mais a santidade para perto de você. Talvez não de uma forma espontânea no começo, mas você entende que é o melhor para você. Você entende que é o melhor para você. E não que o Evangelho não seja difícil. A Pré-Flame, a gente fez um movimento
de arrumar tudo, e a gente fez um movimento de oração. A Tony trouxe uma reflexão, e eu contei um pouquinho. A gente estava perguntando sobre as expectativas para o Flame, e eu falei que a minha expectativa era melhor, e aí eu brinquei falando que depois da minha conversão a minha vida tinha ido ladeira acima, e as pessoas deram risada, porque geralmente a gente usa essa expressão para falar ladeira abaixo. Então, nessa fração de segundo antes de eu falar acima, as pessoas falaram: ué, como assim? Depois da conversão, a ladeira, acima, subiu. Mas a ladeira tem uma razão de ser, porque a vida do crente não é só andar num caminho reto, é uma ladeira, vai ser difícil, não é um caminho simples. Então, é uma ladeira que a gente tem que subir. E a reflexão da Tuane falava muito sobre isso, porque quando a gente tem a nossa vida com Deus, a gente morre. A gente mata a nossa carne. E tem um confronto da nossa carne contra o Espírito, sempre tem esse confronto. Então, a gente não quer morrer, a carne não quer morrer. Então, ela não vai querer que você deixe o Espírito habitar, porque quando o Espírito habitar, ela não vai ter lugar. Então, a Tony falou muito bem sobre isso. E eu vejo cristãos, e eu já ouvi isso, que assim como quem falha numa dieta, fala: eu comecei uma dieta segunda-feira, aí na terça você falhou, comi um chocolate, você fala: bom, segunda-feira que vem eu volto, né? Aí você fala: não, se você falhou agora, a partir de agora você já volta, né? Porque é lógico que o seu resultado vai ser muito melhor. E tem gente que fala: eu estava aqui fazendo meu devocional todo dia, estava lendo a palavra, estava orando, mas eu pequei. Então agora eu vou me esconder de Deus. Então eu vou ficar um tempinho aqui, isolado, não vou falar com Ele, não vou orar, não vou ler a Bíblia, aí Ele vai esquecer, aí depois eu volto a me relacionar com Ele. Não é assim que funciona. Para você começar a ganhar essa batalha, você precisa fortalecer o Espírito. Se você pecou, é porque você está perdendo essa batalha, é aí que você tem que orar mais, você tem que ler mais, porque significa que o seu Espírito está fraco, se ele está perdendo essa batalha. Então, é totalmente o contrário, mas o Evangelho é justamente sobre isso. Não tem qual que é o nosso marketing, né? Fala assim: venha ser cristão. A gente fala: tome a sua cruz. A gente não fala: tome a sua bênção e seja feliz. A gente fala: tome a sua cruz e siga Jesus. Tome a sua cruz. Então é difícil também. A gente fala sobre morrer. Só que a gente tem que escolher o nosso difícil. Então você pode ter uma vida difícil porque os seus relacionamentos não dão certo, porque você é dependente de uma droga, você não consegue se livrar de um vício, você é dependente de pessoas. Mas você pode escolher uma vida difícil, que é uma vida de renúncia, mas uma vida com propósito. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Então, apesar de ser difícil, no final vai valer a pena. E você pode ouvir naquele dia: servo bom e fiel, e adentrar o reino dos céus. E tem um propósito para isso. E para concluir, a vida reverente, ela é uma vida com santidade. A reverência, ela não consegue dar espaço para o pecado. Não consegue. Não tem como você ser reverente a Deus e conivente com o pecado ao mesmo tempo. Não tem como. É impossível. Eu até concordo com o Gil. O Gil falou algo muito forte ontem, que santidade não é parar de pecar. Aí fala: nossa, como assim? Mas não, santidade é você se constranger com o pecado. Você não pode abraçar ele e falar: esse aqui é meu pecadinho e eu não solto de jeito nenhum. Não, você tem que se constranger com ele. Então, na mesma hora que você peca, você sabe que pecou. E quanto mais você se aproxima de Jesus e a luz dele reflete em você, mais fica fácil de você discernir o pecado. Então tem coisa que às vezes você achava: isso aqui tudo bem. Aí você começa a ver que não. Então você fala: estou no trânsito aqui, xinguei o cara, mas ele nem ouviu. Estou dentro do meu carro. Aí você fala: mas eu não podia ter esse sentimento por ele. Deus ouviu. Às vezes você foi ingrato. Aconteceu comigo. Eu tive uma promoção no trabalho e
Só que não foi como eu queria. Não foi como eu estava esperando outra coisa. Aí veio outra. Assim. Aí eu falei, não, eu merecia mais. Eu merecia mais. E esse é o erro de todo cristão, achar que ele merece alguma coisa. E foi, inclusive, eu não sei se foi na quarta ou foi próximo à quarta-feira de oração, e quando eu cheguei aqui, e aí eu comecei a orar, Deus falou, nossa, você é ingrato. Tipo, você recebeu e você é ingrato. E eu, nossa, isso me constrangeu tanto. E eu chorei, comecei a pedir perdão. Falei, não, Espírito Santo, não. É como tu queres, não é como eu quero. Faz o teu querer na minha vida. E você vê, tinha sido uma bênção para mim. Eu devia estar grato e eu estava pensando, eu merecia mais. Então, não tem como você ser reverente e você ser conivente com o pecado. Quanto mais reverência você tem por Cristo, você tem mais revelação sobre o pecado e o quanto ele impacta negativamente a sua vida. E a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente fala, eu falei sobre a igreja perseguida, fazendo uma brincadeira com a igreja do Brasil. A igreja do Brasil, a perseguição é muito diferente. A perseguição é muito mais tipo assim, você vai na igreja, mas você vai casar virgem, isso aí é besteira, isso aí não é nada. Você não vai fumar um cigarro, você não vai beber. Bebe aqui com a gente. Então, a perseguição é muito mais nesse sentido, mas tem países onde as pessoas realmente morrem. E a gente fala desse sacrifício, mas a gente não fala do sacrifício da nossa própria vida, porque às vezes dar a vida não é simplesmente morrer, mas é viver de uma forma que eu renuncie a mim mesmo para agradar a Deus. E eu já estou caminhando para o final. E pensando sobre a reverência e também sobre a nossa conferência chama Flame, fogo. E a gente usa um versículo que está lá em Levítico 6,13. Fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas eu gosto de dar um contexto para isso. Eu acho que é legal dar o contexto. Até porque, eu até comentei com a Tuane, eu estava vendo um podcast do Jesus Cop e ele comenta de uma vez que ele foi numa igreja e durante a ministração, o ministro, você nunca fez isso, né, Ícaro? Falou, ele leu Mateus 4:9. Se prostrado me adorares, tudo te darei. Ele falou, então vamos nos prostrar e Deus vai nos dar. E ele falou, peraí, quem falou isso foi Satanás. Então, mas ele estava meio desprevenido ali, pegou um versículo fora de contexto e foi uma pataquada, né? Então eu gosto de ler o contexto quando a gente vai ler. E Levítico, se você ler desde o começo, é um pouquinho grande, mas eu queria ler junto com vocês, se puder pôr na tela. Ordena a Arão e a seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas, que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. O fogo que queimava sem parar era o fogo do sacrifício, era o holocausto. Eles faziam em sacrifício quando havia um pecado. Se você ler desde o 1, fala todo tipo de pecado que acontecia e precisava de um holocausto para fazer a expiação desse pecado. Expiação significa purificação contra crime ou uma falta cometida. Então era necessário esse fogo para
redimir do pecado que foi cometido. Então, a gente fala muito sobre fogo. É legal a gente queimar realmente de paixão por Jesus, mas esse fogo, essa paixão por Jesus, ela tem que ser exclusiva. Não tem como você ter uma paixão ardente por Jesus e ter uma paixão ardente pelo pecado, porque esse fogo queimava um animal numa oferta de sacrifício para a expiação do pecado. Então, que a gente possa refletir sobre esse fogo hoje, que esse fogo vai na contramão do pecado. A paixão por Jesus, ela tem que ser exclusiva, não tem como. A paixão por Jesus tem que ser exclusiva. Deus, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos reverentes. Senhor, nós não queremos te entregar nada de qualquer jeito, Pai. Nós queremos estar prostrados em adoração, Pai. Pai, nós não queremos ser um crente meia boca, Pai, um crente que vem aqui de qualquer jeito, Pai. Um crente que se contenta a vir no domingo, Pai. Nem um crente que se contenta a vir na quarta e domingo. Nós queremos estar ansiosos por ouvir de Ti, Pai. Ansiosos. Pai, nós queremos ir mais profundo, Pai. Mais profundo. Em nome de Jesus, nos dá fome e sede da Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que nós não nos contentemos com o raso, Pai. Nós não queremos o raso, nós queremos mergulhar, Pai. Nós queremos mergulhar na Tua palavra, no Teu Espírito. Nós queremos cada vez mais, Pai, mais de Ti, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos entregar a adoração de qualquer jeito, Pai. Não queremos entregar a adoração de qualquer jeito. Tem que ser como o Senhor quer, Pai. Tem que subir a Ti de forma agradável, Pai. Nós não queremos ser mais irreverentes. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos dar 10%, Pai. O Senhor deu 100%, Pai. O Senhor nos deu o que era de mais precioso para você. O Senhor deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Pai, não nos deixa contentes em fazer pouco, Pai. Nós queremos fazer mais, Pai. Nós queremos entregar mais para Ti, Pai. Nós queremos entregar mais, Pai. Se você puder ficar de pé e fazer também a sua oração, vou pedir para as meninas virem aqui também. Pai, nos dá mais de Ti, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, mas isso também nos enche, Pai, de expectativa para tudo que o Senhor vai fazer, e nós queremos Te buscar da maneira correta, Pai. Nós queremos estar preparados, Pai, para o que o Senhor vai fazer, Pai. Nós queremos estar com nossos ouvidos atentos, Pai, nossos olhos abertos, mas mais do que isso, nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nos dá um coração que Te busca, Pai. Te busca de verdade. Nós queremos ser adoradores, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Senhor, vem com a Tua unção sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.